Método tradicional. Então tá. Estamos retomando a nossa reunião hoje com a presença do Dr. Pedro Osório, que no sábado passado mandou uma mensagem: estou fora de combate. No jargão então da caserna, né? Estou fora de combate. Mas que alegria termos o senhor aqui, Dr. Pedro Osório, que eu imagino que o grupo sem o senhor não tem sentido, né? Ele é um grupo que nasceu das suas provocações e que se mantém pela sua participação, e o fato de o senhor estar conosco aqui desde 4 de abril de 2006 é a prova mais evidente, né, de que estamos em boa companhia. E o senhor, que é um homem que acumulou durante toda a vida essa busca, essa necessidade pelo saber, demonstra que a sua presença aqui é a prova de que nós não podemos e não devemos nos acomodar jamais, e que, embora muitas vezes possamos pensar que resolvemos todos os problemas da nossa inteligência, a maioria das vezes, para não dizer na totalidade das vezes, nós, pensando um pouco melhor, vamos perceber que estávamos enganados. Então, é alegria muito grande a sua presença no grupo de estudos. Dr. Pedro Osório, da sua última participação, aliás, depois estivemos em várias oportunidades reunidos, mas no final do ano passado, então, até agora, a retomada dos estudos em 2014, e surgiram algumas outras questões que eu imagino que seriam interessantes de serem colocadas em exame, porque parece que é possível explicar as nossas discussões agora a partir de algumas outras ideias, e, portanto, creio, pelo menos a mim, assim me parece, que algumas questões ganharam, usando uma linguagem figurada, obviamente, ganharam novas cores. Até porque nós estamos agora, e o próprio grupo de estudos, por praticamente todos nós que nos reunimos aqui, temos uma mesma origem, né? Nós estamos, de uma forma ou de outra, vinculados ao nosso querido IESA, ao estudo do direito, e aí então ampliamos esse horizonte um pouco para as outras instituições, pessoas da URI, colegas da URI e de outras instituições. Nós começamos a tentar investigar também algumas questões que dizem respeito ao direito, que é o tema que o senhor vem trazendo para a nossa reflexão desde o primeiro momento. A tentativa, o grupo de estudos foi constituído quando fazíamos algumas discussões a respeito da teoria jurídica, e o fato de trazermos então essas questões para cá pode ajudar a contribuir no debate que estávamos fazendo sobre a teoria do conhecimento. Então, o que me parece assim que surgiu de novo nas nossas discussões? Passando os olhos em uma obra de direito, de teoria jurídica, que foi escrito em Viena em setembro de 1933 por Hans Kelsen. Aliás, Hans Kelsen me parece que tem uma questão muito interessante com relação à principal obra conhecida no Brasil, que é a obra de direito dele. Essa obra foi lançada em Viena em setembro de 1933, mas a que nós ficamos conhecendo foi lançado em Berna em 1934, ou seja, 6 meses após ele reescreveu essa obra, e essa obra que em Viena havia sido editada, a tradução que eu tenho pelo menos é pouco mais de 100 páginas, ela foi traduzida em Berna numa obra extremamente extensa, completamente diferente dessa, e que Kelsen já escreveu não mais na sua língua mãe, mas escreveu no francês. E a segunda edição que nós conhecemos, que foi editada em Berkeley, nos Estados Unidos, ela foi escrita em inglês. Então, na verdade, a única obra, pelo menos estou trazendo algumas questões que até preciso examinar depois com mais cuidado, esse aspecto histórico, que não é tão relevante, não tanto quanto a própria obra em si. Mas essa obra, então, o Kelsen escreveu em alemão e foi traduzido depois em Portugal por Fernando de Miranda. Fernando de Miranda, então, traduziu a teoria pura do direito a partir da verdadeira primeira edição, que aqui no Brasil é totalmente desconhecida. E aí, então, como fui convidado para lecionar a cadeira de Filosofia e Ética aqui no nosso IESA,
eu como processualista, então acabei buscando então dar uma retomada nos estudos, e aí me dei por conta de algumas ideias que para mim assim foram extraordinárias. Primeiro, quando Kelsen escreve essa obra, então, que é uma ideia que ela se mantém em todo o trabalho dele, depois nas outras edições, ele parte de um pressuposto que eu acredito que talvez nós não tenhamos compreendido adequadamente, nós latinos especialmente, que quase todos nós fomos então conhecer a obra a partir de traduções, e que, aliás, eu não sei qual é a importância que isso tudo teve, mas traduções de uma obra escrita já não mais por Kelsen na sua língua mãe, mas numa outra língua, o francês, e depois o inglês. E aí o Kelsen, ele imediatamente, ao expor ao escrever sobre a teoria pura do direito, ele diz o seguinte, chama atenção para a seguinte questão: a ciência do direito é uma ciência do espírito, e não uma ciência natural, não uma ciência da natureza. E depois, no desenvolver da obra, quando ele vai examinar o conceito de norma jurídica, e portanto, do próprio direito, né, da concepção então de direito, no projeto que ele desenvolve então com essa obra, ele vai dizer que a norma ou o direito é um sistema de conteúdo espiritual objetivo. Aí, pensando sobre isso, eu fiquei assim, perplexo, de mas na verdade toda a discussão do Círculo de Viena, na verdade tem como fundamento duas ideias centrais. Primeiro, é tentar separar o mundo da natureza do mundo do espírito, do mundo da ciência. A ciência, então, ela está organizada num âmbito de inteligência que não pode ser confundido com o mundo da natureza. Porque o mundo da natureza é fenomênico. Ele se dá segundo processos naturais que o homem busca desde sempre desvendar, e quanto mais o homem investiga esses fenômenos naturais, mais ele se dá por conta de quão complexos eles são e como ele comparece neste exame com ferramentas, a palavra ferramentas não é adequada, mas com instrumentos completamente inadequados, porque ele comparece para examinar o mundo da natureza a partir das suas próprias sensações. O único instrumento que o homem tem para ingressar no mundo da natureza é o mundo que ele constrói a partir da ordenação das próprias sensações. Então, o homem desenvolve um sistema de inteligência. Que sistema de inteligência é esse? É um sistema racional. Por que é um sistema racional? Porque o sistema de inteligência desenvolvido pelo homem, ele se dá na medida em que o homem relaciona sensações entre si. Quando o homem relaciona sensações entre si, ele compõe então um sistema de inteligência que nós chamamos de racionalidade. Essa racionalidade, então, agora vai compor o mundo da natureza. Esse mundo da natureza é o quê? São as relações que o homem estabelece agora entre as suas sensações e o fenômeno, levando em consideração que esses processos se dão num universo fenomênico que se encontra em curso no espaço. Então, o que o Kelsen chama a atenção, e com toda a razão, e que talvez até hoje não tenhamos compreendido adequadamente, é que esse âmbito do mundo da natureza, em que todos esses processos ocorrem, e que eu pelo menos ordenei dessa forma, que expus rapidamente aqui, eles devem ser colocados no âmbito do exame. Quando ele vai falar da ciência do direito, ele vai falar de uma ciência do espírito humano. E o espírito humano, ele é organizado, então, a partir de relações que não são as relações do mundo natural. Por quê? Porque o espírito humano, o espírito a ciência, então, onde o homem vai organizar, então, agora a capacidade de organizar uma ciência do direito, ela se dá a partir de processos completamente diferentes do mundo da natureza. Primeiro, né, então, esse ambiente da ciência é um ambiente em que a única referência segura que o homem tem são as referências que constituem as suas certezas. Quais são as certezas do homem? É que ele consegue relacionar ideias. E ao relacionar ideias, ele desenvolve dois grandes sistemas de inteligência, que é a organização das quantidades e a organização das grandezas. Então o homem desenvolve uma capacidade que nós denominamos de matemática, e o homem desenvolve uma capacidade que nós denominamos então de geométrica, ou a capacidade, né, de compreender grandezas e compreender quantidades. Quando o homem desenvolve a capacidade de compreender quantidades e grandezas, ele
procede segundo processos de inteligência que é exatamente o mesmo em todos os indivíduos. Todos os indivíduos que forem pensar sob o ponto de vista dos raciocínios matemáticos e geométricos pensarão exatamente da mesma forma. E por procederem dessa forma, todos os homens desenvolvem um ambiente que serve agora de referência para a organização de todos os demais conhecimentos, que é a única questão que ele pode contar agora nesse ambiente da ciência, que são as suas certezas. Bom, este homem que desenvolve um sistema de certezas, ele agora então pega emprestado do mundo da natureza, que é o mundo fenomênico, os modelos de processos naturais, e fazendo uso então das suas capacidades da sua capacidade desenvolvida a partir do desenvolvimento das suas certezas, ele agora então pega esses modelos, organiza esses modelos e cria um sistema de expectativas com relação ao mundo da natureza. Ora, o Sol nasceu toda manhã, presumo então que ele continuará nascendo, e a partir disso eu constituo agora uma crença de que o Sol nasce todos os dias. Se o Sol vai continuar nascendo todos os dias, eu posso, se eu for investigar a respeito dessa única pergunta, eu vou perceber que eu só posso acreditar nisso, porque ter certeza que o Sol vai nascer todos os dias, com qualquer reflexão, com qualquer esforço, qualquer cético me prova que eu não posso assegurar isso. Então, o homem desenvolve certezas e desenvolve crenças. Bom, essas certezas e crenças, elas só são possíveis porque o homem desenvolve uma capacidade de ter ideias. E quando o homem desenvolve a capacidade de ter ideias, na medida em que ele organiza suas certezas e suas crenças, ele desenvolve aquilo que nós chamamos de ciência. Por quê? Porque ele, na verdade, quando ele tem certezas e crenças e ele desenvolve a capacidade de ter ideias, ele agora passa a ter a capacidade de pensar sobre o mundo da natureza e ordenar as ideias sobre o mundo da natureza. Então, o que o Kelsen está propondo com a teoria pura do direito é dizer o seguinte: ora, não, a teoria pura do direito não tem por finalidade organizar o mundo da natureza. Ela tem por finalidade organizar o mundo da ciência, o ambiente da ciência, que é o ambiente em que o homem utiliza para depois ordenar esse ambiente da ciência, então, sobre o direito, examinar o mundo da natureza e, inclusive, tentar intervir no mundo da natureza. Mas o mundo da natureza está organizado num âmbito e a ciência do direito está organizada num âmbito. E aí eu comecei a pensar sobre isso e digo, mas olha, é absolutamente clara a proposta do Círculo de Viena. O que o Círculo de Viena se propôs desde o primeiro momento, quando trouxe esse debate então para o âmbito do direito, é dizer o seguinte: ora, as ideias sobre o direito, a ciência do direito, não é o direito. Porque o direito em si ele se dá no mundo da natureza. O homem em ação, se relacionando um com o outro, celebrando negócios jurídicos, praticando atos, muitas vezes manifestando vontade, e exercendo na plenitude aquilo que move o homem no mundo da natureza, que são os seus interesses. Esse mundo espiritual agora vai qualificar esse mundo, vai dar o quê? Um conteúdo espiritual objetivo. Na medida então que eu tenho um ambiente de ciência, o ambiente da ciência do direito, na medida em que nesse ambiente eu qualifico o mundo natural, essa qualificação do mundo natural, ela compõe então um sistema objetivo para esse espírito. Mas continua sendo apenas um sistema de conteúdo espiritual. A objetividade que esse ambiente busca, emprestada do mundo da natureza, ela serve apenas como modelo. Então, quando o direito diz que determinada conduta humana é contrária ou de acordo com o direito, é porque esse ambiente espiritual científico, então, ele ganhou objetividade. Então, todo o esforço da ciência do direito não é para compreender o mundo da natureza, porque o mundo da natureza, quem nos faz compreender, são as demais ciências do mundo da natureza, que agora vão dar objetividade também a esse mundo natural, para compor um espírito também de conteúdo espiritual objetivo, mas da natureza em si. Então, nós temos a possibilidade de perceber, então, que o ambiente então, do direito, que ganha um conteúdo espiritual objetivo, ele se organiza
a partir de pressupostos completamente diferentes de todas as críticas que fazem ao Kelsen. Quando alguém acusa Kelsen de ter contribuído com o nazismo, quando alguém acusa Kelsen de ter contribuído com a ditadura na União Soviética, com a ditadura em Cuba, ou com a ditadura em partes, ou seja, que a ciência política se apropria das ideias de Kelsen para se justificar, o objetivo dele nunca foi esse, tanto que ele sempre disse, e ele já inicia, quando fala das polêmicas que ele travou com os demais teóricos do direito de sua época, ele dizia o seguinte, olha, que a ele não interessa discutir a política do direito, o que interessa a ele é discutir a ciência do direito. Então eu só queria chamar a atenção disso porque eu acredito que esse debate, ou seja, o fato de trazermos as nossas discussões agora para um âmbito, não mais apenas da teoria do conhecimento, mas trazermos as nossas discussões para um âmbito agora de uma ciência aplicada, como o direito, né? Talvez dê a possibilidade de colocarmos um pouco mais às claras algumas ideias que vêm sendo discutidas aqui e que, infelizmente, muitas vezes nós não conseguimos colocar com clareza suficiente essas ideias para que elas possam ser entendidas. Porque o grande problema de todos nós é que nós imaginamos que podemos entender as coisas pegando a inteligência emprestada dos outros, quando na verdade todo o esforço nosso deve ser para colocar em ordem a nossa inteligência. Ora, se eu não domino a minha inteligência, que está sob o meu controle, sobre a minha racionalidade, sobre todo um sistema orgânico que me permite, pelo menos, buscar certas referências para utilizá-la, como quem me assegura, aliás, o absurdo que é qualquer pessoa pensar que, não conseguindo dominar a própria inteligência, ainda vai desenvolver habilidades e competências para dominar a do outro, que está completamente fora de qualquer competência, né, do indivíduo. E aí, doutor Pedro Osório, estava me dando por conta, bom, se Kelsen diz que a ciência do direito é uma ciência do espírito, nós podemos agora, e se o direito, né, ele agora depois pode ser examinado a partir de outras abordagens, né, que levam em consideração então essas ideias, eu fiquei pensando, bom, mas se a ciência do direito é uma ciência do espírito, quando nós vamos examinarmos as instituições do Estado, as instituições humanas, nós vamos perceber que, na verdade, todas as instituições humanas, elas não são instituições naturais. São instituições que se dão a partir do espírito humano. O próprio Estado é o Estado que é a partir daquilo que nós pensamos que ele é. Porque o Estado não é dotado de objetividade. Embora o Estado esteja investido por indivíduos que exercem funções e cargos a partir de certas ideias que nós constituímos, e uma das ideias é o próprio direito, né, nós vamos perceber que boa parte dessas instituições elas têm apenas um conteúdo espiritual objetivo. Na medida em que eu dou objetividade ao espírito, eu componho não apenas o direito, não apenas a ciência, mas o próprio Estado e todas as demais instituições humanas. Então essa separação entre ciência e mundo natural, ela nos permite daí então ingressarmos nas discussões que já vemos fazendo aqui, para dizer o seguinte, doutor Pedro Osório, que cada vez eu me convenço mais que eu estou absolutamente certo quando eu trago para as nossas discussões aqui, não sem um pouco de discordância e polêmica, né, da necessidade de separarmos então conhecimento e ideia. Eu agora então eu dou um passo adiante nessa separação para dizer o seguinte, é necessário separar conhecimento e ciência. Por que eu preciso separar conhecimento e ciência? Porque todo conhecimento tem origem nas sensações. Todo conhecimento humano tem origem nas sensações. Tudo aquilo que nós dissemos que conhecemos, nós estamos tentando trazer para um ambiente de debate, então, uma afirmação de que algo nos chegou ao organismo enquanto sensação. Algo que eu vi, que eu olfatei, que eu degustei, que eu ouvi ou que eu apalpei. Ou seja, algo que eu conheço. Portanto, todo conhecimento tem origem nas sensações. Bom, se todo conhecimento tem origem nas sensações, esse conhecimento ele vai agora compor nos indivíduos aquilo que nós denominamos então de verdades. Os indivíduos têm sensações, estas sensações então elas vão produzir nesses indivíduos suas verdades, as verdades são as experiências, né, sensíveis do indivíduo no mundo da natureza,
E estas sensações que desenvolvem as verdades vão compor aquilo que esse indivíduo vai ter, então, no curso da sua existência, como conhecimento. O conhecimento é uma relação entre a estrutura orgânica do indivíduo com o universo fenomênico que o cerca. Então eu tenho aqui agora um ambiente de inteligência que está absolutamente delimitado nesta área. Depois eu posso dizer então que esse indivíduo que desenvolve a capacidade de conhecer, e que é um processo orgânico natural que tem início lá na fecundação, o conhecimento então que o indivíduo acumula não é apenas aquele que ele obtém depois que ele sai para o mundo da natureza, que ele sai do ventre materno, mas é aquele que ele acumula desde o momento em que essas duas informações orgânicas de dois indivíduos foram fecundadas. E me é possível imaginar que esse conhecimento seja inclusive anterior à fecundação, porque as informações orgânicas acumuladas por aqueles dois indivíduos que se reuniram para produzir agora esse novo indivíduo, esse terceiro, ela já traz um conjunto de conhecimentos que vão ser utilizados por essa estrutura orgânica no processo de desenvolvimento. Esse conhecimento é aquele que permite a alguns animais executarem certas ações no mundo da natureza, independentemente de qualquer informação que nós denominaríamos de racional. Nós vamos ver o João de Barro, que sabe perfeitamente fazer sua casa, sabe identificar inclusive a posição do sol, dos ventos, para escolher a melhor posição. Nós vamos observar que as abelhas, embora não tenham uma confederação mundial de abelhas para estabelecer normas técnicas de como se produz um favo, todas elas produzem os favos de acordo com a espécie da mesma forma e sem nenhum contato de comunicação aparente entre elas. Então, estas informações, elas têm, o conhecimento, então, é anterior à própria existência do indivíduo. E ele se desenvolve depois, essas aptidões para adquirir novos conhecimentos, são aptidões que foram dadas pela vida, por Deus, pelo universo, por esse processo fenomênico que vai compor aquilo que somos. Então nós temos um indivíduo, né? O homem, então é um homem porque ele tem sensações e essas sensações produzem verdades e essas verdades compõem conhecimentos. Ele depois, estas informações orgânicas que se introduzem nesse indivíduo, das relações que ele estabelece entre a estrutura orgânica que é e o mundo fenomenológico no qual ele está inserido, estas relações, então, elas vão produzir o que nesse indivíduo? Impressões. Estas impressões, então, que são as sensações, que compõem as verdades, que vai compor, então, aquilo que nós denominamos de conhecimento, elas produzem sínteses. Então eu tenho um mundo de impressões e eu tenho um mundo de sínteses. O mundo da síntese é o mundo da ciência. O mundo das impressões é o mundo do conhecimento. Estas sínteses, fazendo uso de aptidões que talvez a gente, nós não podemos explicar como elas ocorrem, estas sínteses, na medida então é que elas vão se acumulando no curso da existência ultrauterina do indivíduo, na medida que elas forem se acumulando, elas se relacionam naturalmente, e ao se relacionarem naturalmente, elas vão compor agora uma capacidade que é de racionalidade, uma capacidade científica no indivíduo, de compor uma ciência. As ciências são as sínteses ordenadas entre si, então, que tem por finalidade agora organizar um sistema de referência que são as certezas, e um sistema de crenças que são, então, agora o resultado dessas impressões produzidas pelo mundo da natureza. E esse sistema todo, então, que desenvolve certezas e crença, compõe a ciência e a capacidade humana de pensar, que serve agora para, no seu desenvolvimento, compor aquilo que nós chamamos de razão humana. A razão humana agora já não é mais síntese e já não é mais impressão, mas são as relações entre impressões e síntese que vão compondo, relacionando-se entre si, elas vão desenvolver então a capacidade racional. A razão humana é um sistema de relacionamento entre impressões e sínteses.
E esse sistema de relações entre impressões e sínteses, que compõe a razão humana, vai atribuir a essa estrutura orgânica agora a capacidade dessa estrutura orgânica, identificando o universo fenomênico, relacionar as suas impressões com cada parte desse universo fenomênico, e quando ela faz isso, ela compõe aquilo que nós chamamos de mundo. Todo indivíduo que tem impressões, que produz sínteses, que relaciona impressões e sínteses, que desenvolve a razão, ao desenvolver a razão, ele relaciona agora as sensações com o mundo da natureza, com esse universo fenomênico, e ao relacionar as sensações com o mundo fenomênico, com o universo fenomênico, ele compõe o mundo. Então nós agora temos um sistema em que é possível identificar um universo, que é um processo fenomênico em curso no espaço. É possível relacionar esse universo com sensações humanas e, portanto, compor o mundo do indivíduo. E é possível relacionar as sensações entre si e compor a razão humana, que é a racionalidade. Lembra, Dr. Pedro Osório, do texto que eu escrevi, O Ambiente Sintético da Ciência? Eis aí, então, agora, a explicação definitiva da importância daquele escrito meu. Tem apenas 8 páginas, mas no qual eu demonstro claramente, já em 2006, nas reuniões do grupo de estudos, quando esse texto foi escrito, né, que nós temos um sistema de inteligência, então, que produz impressões e síntese. As relações entre impressões e síntese, então, é que vão permitir identificar esses dois ambientes de inteligência. Os dois ambientes são naturais. Tanto o indivíduo que sente e, portanto, compõe as suas verdades, faz porque isso é um processo natural, e tanto o indivíduo que pensa e desenvolve racionalidade também faz porque é um processo natural. A diferença é que esses processos se dão em ambientes diferentes. E a ausência de separação entre esses dois ambientes é que leva a filosofia ao caos de qualquer cético, por mais despreparado que seja, diante de qualquer debate sério sobre filosofia e ciência. Apenas faz uma pergunta, como eu poderia fazer aqui agora e eu faço. Você pode ter certeza que o sol vai nascer amanhã? Eu terei que dizer, não, eu não posso ter certeza. Ele diz, então, não existe mais ciência. Não existe mais a possibilidade de falarmos em ciência no mundo do conhecimento. O problema é que ele está, e sem se dar por conta, obviamente, os céticos são bem intencionados e contribuem para que esse caos não se consolide, né? Na verdade, eles não se dão por conta que eles estão se enganando e muito mais ainda enganando os outros. Por quê? Porque quando você faz esse tipo de pergunta, certezas sobre conhecimentos, você está tratando com dois sistemas de inteligência e é óbvio que um sistema não pode ser trocado pelo outro. Ora, conhecimento é um processo fenomênico, natural, orgânico, que se dá porque o homem é um processo fenomênico, natural e orgânico e se relaciona nesse universo fenomênico, e ele acumula conhecimentos porque tem relacionamentos que se estabelecem dentro desse sistema, e o homem também é um processo natural e orgânico que, por produzir sínteses, desenvolve então a capacidade da ciência, a capacidade de pensar. Só que pensamento, ou estas sínteses, são sínteses, e processos fenomênicos são processos fenomênicos. Os processos fenomênicos, eles sempre chegam à estrutura orgânica de forma parcial, absolutamente parcial, desatualizados, e que não representam nem de longe o fenômeno em si. Por quê? Porque o homem comparece para esse universo de conhecimento com apenas 5 sentidos exógenos, que se projetam então para fora desse organismo, e 2 endógenos. E estes 7 sentidos humanos, nem de longe podem ser confundidos os sentidos com o mundo, com o universo, com os fenômenos, que obviamente se apresentam de formas tão distintas, que muitas delas provavelmente estejamos aqui imersos num sistema fenomenológico tão complexo e extraordinário, que jamais as nossas sensações vão permitir que tenhamos ideias dele. Então é isso que eu gostaria dele atualizar, meu mestre. Porque me lhe dizer que gostaríamos muito de contar com a sua... O senhor, aliás, disse um dia que o senhor estava com 90 anos e que todos nós, obviamente, um dia teremos um fim orgânico, né? E o senhor não gostaria de partir sem pôr em ordem esta grande questão que diz respeito à teoria do conhecimento. Então eu vou lhe dizer uma coisa, eu só não vou, pelo menos, me esforçar muito para resolver por completo, né? Porque enquanto nós não resolvermos, o senhor estará aqui conosco, aí eu tenho certeza, lutando para esse fim. Mas
essa então a atualização das nossas discussões, que acredito que estamos tentando agora então trazer para um âmbito de aplicação daquelas ideias de direito. Então é essa tentativa, né? Eu acredito que vai trazer grandes contribuições, porque podemos agora também trazer a psicologia para examinar sobre essa abordagem, né? E ainda eu estou completamente encantado, só que realmente assim falta tempo, não vontade, para me debruçar um pouco mais novamente sobre a ação humana. Nós já fizemos algumas discussões numa das reuniões, acho que foi lá por setembro, outubro do ano passado. Nós tivemos, está lá nos registros da reunião do grupo de estudos, essa questão da ação humana, porque ao examinar a ação humana eu gostaria muito de retomar um pouco esse exame da natureza das impressões visuais, porque se nós temos 5 sentidos que são exógenos, então é super importante nós tentarmos entender um pouco melhor que processos são esses que desenvolvem a capacidade humana de receber impressões visuais, que são totalmente diferentes das demais. Porque enquanto o tato é uma relação de natureza orgânica direta entre o indivíduo e o objeto que ele apalpa, né, ou que ele sente pela pele, pelo seu corpo todo, o gosto é algo que se introduz nessa estrutura orgânica, então a partir de certas estruturas de relacionamento, o olfato da mesma forma, e o ruído, porque o ruído, embora aparentemente ele esteja distante do indivíduo, não, o ruído são vibrações que se dão na estrutura orgânica, então são relações diretas entre o indivíduo e o processo que produz, e o resultado final do processo que produziu o ruído. Só que a luz não, a visão não. A visão não há relação orgânica entre o homem e o objeto que produz a luz. Na verdade, o que existe é um complexo sistema que decodifica diferentes comprimentos de ondas de luz, e ao decodificar esses diferentes comprimentos de onda de luz, ele dá forma e cor àquilo que nós chamamos de impressão visual. Então, olha, imagina é uma palavra perigosa de ser utilizada aqui, porque a capacidade de imaginação muitas vezes se confunde com a capacidade de ter ideias, né? Embora a capacidade de imaginação e a capacidade de ter ideias também tratam de uma forma um pouco diferente de inteligência. Mas vamos examinar a seguinte questão. Se nós observarmos o refinamento e a quantidade de diferentes comprimentos de onda de luz que a nossa retina precisa decodificar para, a partir de impulsos elétricos, agora transmitir as estruturas neuronais que captam a imagem no cérebro, vocês percebam, nós estamos olhando essa imensidade de livros, é possível identificar letras, cores, formas, distância, um refinamento extraordinário. E tudo isso se dá única e exclusivamente porque o cérebro tem a capacidade de identificar os diferentes comprimentos de ondas que a luz traz até a retina humana. E isso ainda tem algumas implicações extraordinárias, porque se nós formos examinar essa questão, nós vamos perceber que a física, a ciência humana, ou pelo menos o resultado dos conhecimentos que produz aquilo que nós chamamos de ciência humana, ela precisa levar em consideração, quando trata das impressões visuais, de que, embora sendo o processo que desenvolve de forma mais rápida no universo, sob o ponto de vista das impressões humanas, então da organização das sensações, nós vamos perceber que a luz, assim mesmo, ela precisa de uma escala, ela precisa de que esse processo fenomênico no espaço se desenvolva uma parcela dele até que ela se projeta entre a emissão da fonte de luz e a retina humana. Então, por exemplo, estrelas que nós identificamos como posicionadas numa determinada referência geográfica do universo, elas se apresentam dessa forma, mas se eu levar em consideração que elas estão em movimento,
e levar em consideração que elas precisam de milhões daquilo que nós denominamos, então, do seu ponto de vista das nossas categorias de referência, de anos, para se projetar de lá até a minha retina, é provável que essa estrela, que aparentemente esteja situada num ponto do universo para mim, hoje esteja num outro completamente diferente. Ou, aliás, sequer continue existindo enquanto fenômeno que se apresenta. Porque, então, todas as impressões visuais, elas não são atuais, elas são, cronologicamente, elas se apresentam para o cérebro humano fora da atualidade do tempo, né? E, além do mais, como esse universo todo se move no espaço, eu precisaria ainda saber mais sobre o movimento da luz, porque ou essa luz faz curvas, ou ela se projeta em linha reta, nas categorias de inteligência da geometria que nós utilizamos. Como eu posso ter certeza disso? Se eu preciso esperar períodos de tempo extraordinários para receber essas informações, o que me autoriza a jamais poder ter certeza a respeito de qualquer uma dessas informações. Então, as impressões luminosas, que aliás serviram de referência a todo o trabalho desenvolvido por Einstein na teoria da relatividade, todo o trabalho de Einstein está baseado em movimentos da luz, nos processos, né, entre a fonte emissora, tanto que ele traz para a física a teoria da relatividade, porque ele demonstra que, a depender dessas grandezas, todo o universo se transforma. E, portanto, tudo aquilo que nós temos por verdade, ou por conhecimento do universo, são crenças, são apenas ideias. Elas não vão encontrar correspondência porque não há tempo de verificação. E, aliás, o tempo também é uma outra categoria de inteligência que nós precisamos um dia retomar esse debate. Porque o tempo em si não é uma categoria de inteligência e não é uma categoria da física. O tempo é uma referência que o homem utiliza, porque como ele percebe esse processo em curso no espaço, e como esse processo está permanentemente em movimento, eu preciso agora fazer uso de parte desse movimento para dividir então esses processos e organizar então a minha inteligência. A prova disso está dada agora recentemente, lendo algumas curiosidades. Muitas informações sérias às vezes passam como fatos pitorescos, e fatos pitorescos, fatos pitorescos são informações sérias e vice-versa, né? Eu que nunca dei muita importância para a astronomia, para a astrologia, aliás, desculpe, errei o termo, eu lendo sobre o assunto agora, uma matéria jornalística, foi demonstrado de que a astrologia, como ela foi toda ela desenvolvida 3.000 anos antes de Cristo, e como toda a astronomia utilizada pela astrologia estava organizada naquela época de uma certa forma, hoje, se nós formos voltar para esse universo da astrologia, buscando informações da astronomia, os astros não estão mais nos mesmos lugares. Ou seja, o universo nunca é o mesmo. O universo de agora jamais vai se repetir. E nós jamais vamos poder prever o universo do futuro. Nós podemos, a partir de certas referências que temos, e de uma parcela muito insignificante desse universo todo, que é a que ocupamos nesse espaço, podemos estabelecer algumas expectativas. Mas o ciclo desses movimentos, e o ciclo, porque na verdade, Dr. Pedro Osório, o senhor deve estar lembrado, isso é uma questão que não custa nada nós relembrarmos aqui, que foi uma provocação para pensar até feita pelo Lucas, um dia que vínhamos de São Miguel, ele largava uma chave dentro do carro que caía no seu colo e ele dizia: pai, que coisa estranha, o carro anda a 80 km por hora, eu obedeço à legislação de trânsito, o carro está a 80 km por hora e, no entanto, a chave cai em linha reta. Eu disse: não, meu filho, a chave cai em linha reta porque você está em movimento junto com o carro, porque se você saísse para o lado de fora do carro, você ia perceber que essa chave, na verdade, faz um movimento, né, que cai no sentido vertical e também horizontal. Então, você só não percebe porque se move junto com ela. E aí, nós acabamos depois conversando, levando essas discussões adiante, de mas espera aí, nós estamos ainda completamente enganados. Porque eu não estou levando em consideração que a Terra está girando em torno do próprio eixo. Então, se eu colocasse esse observador agora fora da Terra, a chave cairia no sentido vertical, horizontal e para a direita. Ah, mas espera aí, mas nós ainda não estamos examinando esse movimento de forma adequada. Porque se eu retirar agora ele para fora do sistema solar,
nós vamos perceber que a Terra se move em torno do Sol, e portanto a chave não cai apenas na vertical, horizontal e para a direita, mas num sentido também que eu poderia denominar de elíptico. Mas se eu retiro ele fora do sistema solar, o Sol também está em movimento. Então eu pergunto o seguinte: é possível falar de movimento sem levar em consideração todas essas variáveis? Seria possível o homem imaginar o universo sem colocar essas considerações todas em análise? Então me parece que é muito mais fácil imaginar que a chave está parada e que se move todo o universo. Porque, em verdade, nós pensamos a partir das nossas sensações, mas nós pensamos a partir do ponto de referência em que as nossas sensações estão então relacionadas com os demais processos que se dão no universo, no mundo, na natureza. E, portanto, nós jamais vamos poder, então, imaginar que seja possível estabelecer critérios rigorosamente, como se diz, científicos, que permitam ter certeza sobre esses processos naturais. Porque eles são sempre relacionais. Todo sistema de inteligência é um sistema relacional. O que nós podemos fazer, se quisermos desenvolver a nossa inteligência, então, é colocarmos todas essas variáveis em consideração toda vez que formos tratar de qualquer questão. Mas mesmo assim, por mais que refinemos essas relações entre ideias e fenômenos, nós vamos ter sempre sistemas de inteligência que se relacionam um com o outro e, portanto, não se confundem. E o cético que apresentar a objeção, então, se eu tenho certeza que o Sol vai nascer amanhã, eu digo: olha, esse assunto não pode ser tratado dessa forma, porque eu não posso colocar esse tipo de debate no âmbito das certezas. Porque o âmbito das certezas, entra então aí para encerrar, e me desculpem essa minha... Não, tá bem. Vamos. Na verdade, eu acabo pedindo para falar uns minutos e falo o tempo todo, mas eu penso o tempo todo sobre isso também, então, portanto, cada vez que eu trago para as nossas reuniões, eu espero não estar me repetindo muito, porque, na verdade, eu estou tentando novamente examinar outras questões que precisaríamos de uma vida toda para colocar todas as questões em exame, né? Mas entra aí, então, uma grande contribuição da filosofia, da história da filosofia e dos esforços que já foram feitos para pôr em ordem esse sistema todo, que é a contribuição dada por Immanuel Kant, na extraordinária obra chamada Crítica da Razão Pura, em que ele vai demonstrar então que nós temos juízos sintéticos. Aliás, juízo sintético é uma redundância, né? Nós temos juízos, porque nós temos impressões, que são sensações, e nós temos juízos, que são sínteses, né? Então nós temos juízos, ou poderíamos chamar também de sínteses, nós temos então impressões e podemos chamar de sensações. Ele, estabelecendo as relações entre impressões e sínteses, ele vai dizer que nós teríamos juízos sintéticos a priori. E aí ele vai trazer então a matemática para, que foi a grande contribuição kantiana, a extraordinária contribuição kantiana, quando ele vai demonstrar a natureza pura dos juízos sintéticos e, portanto, da matemática. Ou seja, a matemática é a prova cabal da necessidade de um juízo sintético. E aí, então, eu encerro essa minha breve fala, sobre essa questão toda, e dizendo o seguinte, que o mundo do conhecimento, que são o mundo das sensações, que são o mundo das impressões, que é o mundo das verdades, nós temos, então, o mundo da ciência, que é o mundo da síntese, né? Que é o mundo que nós poderíamos... mundo, agora, usando, então, porque assim, o mundo é uma categoria utilizada. Nós temos, então, um ambiente... o ambiente da ciência é um ambiente metafísico. Então, a ciência é sempre metafísica. A ciência sempre é sintética. A ciência se dá no âmbito das ideias, por isso, metafísico. Embora orgânico esse processo, mas ela é metafísico porque ela é um mundo de representações e não um mundo de sensações. O mundo de representações, ele é um mundo, o ambiente, vamos utilizar a expressão que é adequada, então, o ambiente das representações, que é o ambiente da ciência, que é metafísico, é da síntese. Esta síntese agora, então, ela pode ser o quê? Ela pode ser uma síntese pura ou pode ser uma síntese impura. Por que impura? Porque ela está buscando emprestado do mundo da natureza as referências para ganhar objetividade, para se transformar
num sistema de conteúdo espiritual objetivo. Por isso que este ambiente sintético impuro, ele é o ambiente de conteúdo espiritual objetivo. Ele é impuro porque busca na natureza, então, impressões por empréstimos para agora, então, se constituir enquanto sistema de inteligência. É mais ou menos isso que eu gostaria, assim, de ter colocado em análise aí do grupo de estudos, porque esse período aí de recesso aí me pôs a pensar um pouco mais, e eu acredito que cada vez mais essa delimitação. Então agora eu gostaria muito de um dia nós também pudéssemos voltar a discutir um pouco a crítica à metafísica, né? Todos os teóricos da atualidade, eles têm um ponto em comum: são ferrenhos opositores da metafísica. E, no entanto, eles só fazem isso porque a metafísica lhes permite, né? A capacidade de pensar. Sim. Fazem uso da capacidade de pensar para criticar a capacidade de pensar. E dizer que não serve para nada, que a metafísica é a responsável por esse caos. Claro, se as ideias são caóticas, o caos se dá no seu auto-reconhecimento, né? Então, o esforço metafísico é de ordenação, e sempre colocando em evidência os limites da metafísica, porque a ciência, ela é sintética e o conhecimento é resultado de impressões. Então, separar esses dois ambientes de inteligência é um esforço muito difícil. Descartes levou 10 anos. No discurso sobre o método, que ele relata a experiência que teve quando se deu por conta de que era impossível organizar uma ciência no mundo das ideias, no ambiente das ideias. Ele diz, então, por quê? Porque toda vez que ele fazia qualquer exame, ele imediatamente era assaltado pela dúvida. Todo o esforço dele, levou 10 anos, foi então para se livrar do mundo da natureza, para então identificar nesse ambiente de inteligência o que restava depois disso, né? E ele só resta a capacidade de pensar e, portanto, de duvidar. A capacidade de ter dúvida, ela só é possível porque é possível pensar. Os animais não duvidam de nada, né? Eles agem e reagem a partir de um sistema de inteligência baseado em conhecimentos. Os animais têm conhecimento, tanto que constroem casas, né? Seria uma estupidez não reconhecer um conhecimento ali. O que eles não têm é a capacidade de ter dúvida, de pensar ou de produzir sínteses. E aí o nosso colega Ademir, que esteve na última reunião, nos trouxe uma grande pista para essa reflexão, que ele estava falando então do cérebro reptiliano, o cérebro pós-reptiliano, que ele chama de límbico, né? Foi isso? Quem esteve na reunião? Eu realmente não é um assunto dos meus estudos. E depois o cérebro humano. Ele diz que no primeiro momento prevalecem os instintos de sobrevivência, pura e simplesmente. No segundo momento já entra a capacidade de afeto, as relações familiares. No terceiro momento, que é o homem, então, que entra a capacidade de pensar. Mas nesses 3 ambientes, eu não tenho a menor dúvida que existem conhecimentos orgânicos, naturais, necessários para que essas estruturas se mantenham vivas, mas existem conhecimentos. Agora, a capacidade de ter ideias ainda, por enquanto, o que nos foi dado conhecer é apenas do homem, né? Embora existam estudos aí apontando outras questões que precisam ser examinadas aí, que obviamente não seria a nossa... E então, Dr. Pedro Osório, podemos tentar voltar a trazer o grupo de estudos pensando o direito lá na faculdade, né? Sim. Eu estive numa reunião lá agora do nosso núcleo lá, aliás, o senhor estava presente lá quando foi falado da possibilidade de criar um grupo de estudos. Eu acho que o Pensando o Direito é um grupo interessante, porque eu acho que investigar os propósitos do Círculo de Viena e examinar especialmente essa obra de Hans Kelsen sobre a teoria pura do direito, que é uma tentativa de fazer uma ciência do direito, então talvez possa trazer grandes contribuições para o estudo do direito, porque os nossos alunos lá que estudam, temos 2 aqui, a Janaína e o Guilherme, né,
Paulo já formado, pós-graduado, né? Mas também sempre estudando. Há uma grande confusão aí na dogmática jurídica, imaginando que estudar direito é estudar leis. E, na verdade, estudar direito é estudar as ideias sobre o direito, estudar a ciência do direito, ordenar o espírito humano para que ele possa depois não apenas estudar as leis, mas também entender o mundo, a natureza em que a ciência do direito incide. Porque se eu não consigo entender o mundo, que dá objetividade ao espírito que vai compor a ciência do direito, de que forma eu vou me voltar agora para uma tentativa de sistematização desse sistema, que são as normas jurídicas? O propósito das normas jurídicas é dar disciplinar então esse ambiente de conteúdo espiritual objetivo, para permitir então que o indivíduo, objetivando então agora, esse espírito possa se voltar para o mundo da natureza e dizer que as condutas humanas estão de acordo com esse sistema ou não. A norma então é um propósito de ordenação do mundo da natureza. E se eu não consigo entender o mundo da natureza porque não desenvolvi a capacidade objetiva espiritual, eu não entendo nem o mundo nem a norma. E aí é o caos, que aliás é o que vivemos hoje, né? O mundo, boa parte da crise das instituições humanas, elas se refletem por uma crise das ideias sobre o mundo e sobre as instituições humanas. Então, quanto mais caótico esse ambiente esse sistema espiritual objetivo, mais caótica serão as relações entre o homem e o mundo da natureza, porque ele perde no mundo das ideias referências de ordenação do espírito e, portanto, de ordenação do próprio mundo. Então, na verdade, a crise do Estado não é a crise da instituição Estado em si, mas ela é a crise das ideias sobre o Estado. Porque esse sistema de inteligência natural que compõe a ideia de Estado no plano da natureza, ela está entrando em conflito entre aquilo que os indivíduos constituíram enquanto ideias e aquilo que se dá no plano da natureza pela ação das instituições políticas representativas e assim por diante. E aí, que elas também são responsáveis pela solução de parte desses conflitos. Sim, organizar as ideias é resolver 99% dos problemas. Porque, na verdade, você organizando as ideias, você organiza as ações humanas e, portanto, você consegue encontrar critérios de ordenação. Nós não temos mais critérios de ordenação. A crise levou a um sistema que está prestes, se já não ruiu por completo, né? Mas pelo menos está prestes a um processo histórico que não sabemos aonde vai levar, porque o homem, na política, tem a capacidade de desenvolver instituições, às vezes, inimagináveis, né? A história humana é a mesma. O homem de 1000 anos atrás e de hoje é absolutamente o mesmo. Aliás, as ideias, talvez, hoje sejam bem mais caóticas do que já foram, né? Tivemos o período aí do iluminismo, que a filosofia, a música, a ciência, em todos os sentidos, se desenvolveu de uma forma extraordinária, né, que todo esse ganho não se reflete na sociedade atual, né? Então, eu peço desculpas se foi um monólogo, mas eu espero ter conseguido contribuir um pouco mais para as nossas reflexões do grupo, e obrigado às pessoas que nos acompanham pela internet.